Boa noite, igreja. Que Deus possa nessa noite abençoar a vida de vocês com a palavra dele e que eu consiga externar tudo aquilo que ele falou no meu coração. Amém? Pedi para estar abrindo a Bíblia de vocês no livro na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15. Carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, a gente vai estar lendo apenas o versículo 58. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amados, antes da gente entrar diretamente nesse versículo, é necessário a gente entender por que Paulo falou isso, né? Nós vemos que o versículo começa dizendo, portanto, meus amados irmãos, esse portanto aqui, ele traz a ideia de algo que veio anteriormente, ou seja, tudo que ele falou anteriormente, ele está citando com esse portanto. Portanto, diante daquilo que eu falei, sede firme, sede constante, sede abundante. Então, esse capítulo de 1 Coríntios, ele vai tratar da ressurreição. A gente sabe que a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. E essa carta é uma carta que vem trazer assim, normativas para a igreja, né? Vem alertar a igreja de algo que ela estava sofrendo, né? Chegou aos ouvidos de Paulo de que a igreja que estava em Corinto, ela estava passando por certas dificuldades, certas contendas, algumas adversidades ali, alguns ensinamentos errados, né? Que estava levando a igreja a um pensamento diferente de tudo aquilo que Paulo já tinha falado para eles. E nós entendemos de que Paulo ele tinha escrito uma outra carta para a igreja de Corinto, ao qual essa carta talvez se perdeu ao longo do tempo, e essa verdade está no capítulo 5, versículo 9, que Paulo diz que veio tratar daquilo, né? Vou ler precisamente para vocês, para não ficar em aberto. Capítulo 5, versículo 9 diz assim, ó, já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, esse versículo diz que Paulo já escreveu algo ali, né, para eles a respeito de tudo que ele está falando aqui, mas que por algum motivo eles não compreenderam, por algum motivo eles se perderam ao meio do caminho, diante de tudo aquilo que ele falou. E esse capítulo 15, ele é interessante porque ele já começa falando, né, no primeiro versículo, dizendo assim, ora, irmãos, desejo vos lembrar o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis. Ou seja, algo que Paulo já tinha anunciado para eles, algo que Paulo já tinha falado para eles. Então, Paulo vem falar de um assunto aqui que fere os nossos corações, né? Que a gente precisa pensar. E de que alguns ali daquela igreja ali estavam trazendo ensinamentos errados, ao contrário daquilo que Paulo quer dizer aqui. Então a carta foi escrita para tratar determinadas coisas como essa. Então Paulo ele vem tratando esses assuntos, esses argumentos que as pessoas estavam usando contrário ao evangelho, né? As notícias de que essa igreja estava se perdendo chegou através da casa de Chloe, né? Que foi lá no capítulo 1, versículo 11, a gente vai ver isso, né? Que essa casa de Chloe veio trazer recado a respeito da igreja de Corinto, né? Dizendo que a igreja estava tendo algumas dissensões entre a igreja, estava tendo algumas coisas que a igreja não estava focando naquilo que era verdade, ela estava se perdendo. Então chegou isso aos ouvidos de Paulo. Então Paulo precisava tratar dessa igreja, né? Que era uma igreja ao qual ele fundou. Nós vamos ver isso ali na carta de Atos, né? No capítulo 18 ali, a gente vai ver que Paulo em Corinto ali, toda a caminhada dele.
Mas aí nós chegamos nessa parte aqui, né, nesse capítulo de número 15, que vai tratar precisamente da ressurreição de Cristo Jesus. Alguns comentaristas vão dizer de que esse capítulo é um capítulo onde ele é mais exaustivo ao falar dessa ressurreição de Cristo Jesus. Ele traz assim argumentos, Paulo traz argumentos assim mais enfáticos, sabe? Coisas que realmente a gente ressalta o nosso coração, coisas que a gente observa de uma forma mais assim, mas quando a gente lê com calma, a gente vai mais profundo, né? Ao entender essa ressurreição de Cristo. E sabendo de que a ressurreição de Cristo é o pilar do Evangelho, né? Aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo, eles não acreditam no cristianismo, né? Porque a base da nossa fé está na ressurreição de Cristo Jesus. Toda a nossa forma de crença precisa estar fundada na ressurreição de Cristo Jesus. Então é isso que Paulo vai falar aqui. Aí no versículo 12 diz assim: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vocês que não há ressurreição dos mortos? Ou seja, havia alguns deles ali, dentre a igreja ali, que estavam anunciando de que não havia essa ressurreição de mortos. Ou seja, de que Cristo não ressuscitou. Quando eles autenticavam no coração deles de que não havia ressurreição de mortos, eles também estavam dizendo que eles não acreditavam de que Cristo tinha ressuscitado. Esse era o contraponto ali, né? Então havia alguns ali que estavam persuadindo a igreja a acreditar de que verdadeiramente Cristo não ressuscitou dos mortos. E essa igreja de Corinto, ela está situada na Grécia, né? Os gregos ali com suas filosofias, com seus conhecimentos mundanos, seus conhecimentos da carne, do homem, eles acreditavam na ressurreição, mas não no ponto de vista de que Paulo está anunciando aqui. Eles acreditavam na ressurreição do Espírito, né? Mas nós vamos ver aqui que a ressurreição de Cristo não foi só apenas espiritual, né? Mas foi corpórea. E tem testemunhas de pessoas que viram ele após sua ressurreição, né? Quando você lê o começo do capítulo, você vai ver essas observações aqui, de que verdadeiramente Cristo ressuscitou. De que isso precisa estar lapidado em nosso coração, isso precisa estar cravado no nosso coração, isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas todos os dias. Então era isso que Paulo queria falar para eles. Então tinha alguns ali que estavam dizendo o contrário. Você pode ver que no versículo 33, Paulo vai dizer assim, ó: não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, Paulo estava falando para eles assim, ó, não se engane com essas coisas que estão falando aí, não. Não se engane com uma falsa doutrina que está sendo passada aí, não. Porque isso vai corromper os bons costumes, vai corromper tudo aquilo que eu já anunciei para vocês, tudo aquilo que eu já falei para vocês. E no versículo 34, Paulo diz assim, ó: voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui? De que é tão central a ressurreição de Cristo, um comentário de Augusto Nicodemos, ele diz assim, ó: é tão central a ressurreição de Cristo, que Paulo fala que aquele que não consegue conceber a ressurreição dos mortos, e de que Cristo não ressuscitou dos mortos, esse não tem o conhecimento de Deus. É isso que o versículo 34 quer dizer. De que se você não entende a ressurreição de Cristo, e que se você não aceitar a ressurreição de Cristo, você não conhece Deus. O Evangelho não faz parte da sua vida. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja ali. E isso é para vergonha vossa. Se vocês não têm isso preso no coração de vocês, se vocês não acreditam verdadeiramente que Cristo morreu e que Ele ressuscitou, é algo que eu vou estar sempre repetindo aqui, vocês não estão crendo, o Evangelho de vocês é falso. Nós vamos ver que Paulo fala nessa carta aqui de que a nossa fé é vã se a gente não confiar na ressurreição de Cristo. De que aqueles que morreram em Cristo, eles morreram, coitado deles. É como se Paulo estivesse falando assim, coitado deles. Eles morreram enganados se a gente não acreditar na ressurreição dos mortos. Se a gente não ter isso cravado no nosso coração. Hernandes Dias Lopes, ele divide esse capítulo até o versículo 57 em 3 partes, que eu gostaria de citar, que eu creio que vai dar uma ideia melhor. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 11. Ele diz assim, ó: a ressurreição no passado, um fato histórico. O primeiro ponto que ele cita, a ressurreição no passado, é um fato histórico. Baseado no versículo 3. Antes de tudo,
vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição no passado, um fato histórico. Ou seja, Paulo começa discorrendo sobre a ressurreição, falando de algo que desde o passado tem sido anunciado. Ou seja, não é algo que ele criou dali, não surgiu do coração dele, da mente dele, mas algo que desde o passado já tinha sido anunciado, de que Cristo viria, de que ele seria morto, de que ele seria sepultado. É interessante porque essa ênfase que dá, né? Ele foi sepultado. A gente precisa acreditar que verdadeiramente Cristo, ele morreu e de que ele foi sepultado. Talvez se fosse no tempo de hoje, ele estaria debaixo da terra ou numa gaveta. E dali ele ressurgiu. E no decorrer do texto aqui vai dizer que ele foi visto por homens, pelos seus, foi visto por mais de 500 dos que seguiam a ele. Então é verdadeira essa história de que Cristo verdadeiramente morreu. De repente você está pensando assim, não, mas ele está falando tanto sobre isso, e eu já acredito nisso, mas dentre nós eu conheço pessoas que não acreditam, de que verdadeiramente Cristo era 100% homem, 100% Deus, e ele sofreu, e ele padeceu, e ele morreu. Ele verdadeiramente morreu. É isso que Paulo quer dizer aqui. E ele morreu, e verdadeiramente também ele ressuscitou dos mortos. E não foi só em espírito, ele não era uma alma penada ali. Nós vimos o corpo dele, tanto sendo sepultado, quanto quando ele viveu, quando ele voltou à vida, quando o Pai o trouxe à vida de novo. Aquilo ali, a gente olhando para isso, a gente entende que teremos um novo corpo, uma nova vida com Cristo Jesus. Vai haver um corpo glorificado para nós naquele grande dia. Então é isso que Paulo está tentando passar para eles aqui, e isso que a igreja não estava entendendo. A igreja estava se perdendo, acreditando de que a ressurreição era uma falácia, uma mentira. Mas Paulo vem trazer a ideia de que não é. E o segundo ponto, que vai do 12 ao 19, ele diz assim, ó, a ressurreição no presente como um artigo de fé. Versículo 19 diz assim, ó, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a nossa esperança, né, esse artigo a ressurreição no presente como um artigo de fé, é que se a gente tiver fé só para esse tempo, se a gente esperar de Cristo só para esse tempo, somos miseráveis. Nós precisamos esperar de Cristo para algo futuro. É por isso que nos reunimos aqui, é por isso que cremos em Cristo Jesus, é por isso que caminhamos, é por isso que a igreja tinha que ficar firme, porque era para algo futuro, não era só para esse tempo, para aquele tempo ali que eles viviam. E do versículo 20 ao 57 diz assim, a ressurreição no futuro, uma esperança bendita, ou seja, algo maravilhoso. Aí o versículo 51 e 52 diz assim, ó, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então é uma esperança bendita, porque nós temos que acreditar que verdadeiramente nós seremos transformados. O que eu entendo com essa ideia que Paulo está passando para eles aqui? Ele está dizendo assim, ó, nós teremos uma nova vida, uma nova identidade. Nós seremos diferentes mesmo, verdadeiramente diferentes. Nós não vamos habitar mais nesse corpo. Esse corpo é passageiro. Ele vai padecer. Paulo fala sobre a semente aqui, né? Esse corpo vai ser plantado. A semente precisa ser plantada para que nasça algo dela. Então esse corpo vai ser plantado. A gente necessita morrer para que a gente tenha vida em Cristo Jesus. Tanto no caráter espiritual, que é você mortificar a sua carne, como no caráter natural também, de que um dia você vai morrer. E a segurança, e nós não temos, eu particularmente não tenho medo dessa morte, porque eu sei que é morrer aqui e viver na glória. E não quero sentir nenhuma saudade dessa terra. Ainda que tenham coisas maravilhosas aqui, mas não quero sentir nenhuma saudade, porque Cristo supera tudo isso. Essa era a ideia que Paulo queria passar para eles aqui. Aí nós chegamos nesse texto que eu acabei de ler para vocês,
que é o versículo 58, que ele diz: portanto, ou seja, por causa dessa ressurreição, por causa de tudo isso que eu acabei de falar, por causa de que Cristo morreu, ressuscitou, ele foi visto, foi apalpado, foi tocado, tem testemunhas de que ele foi visto. A Bíblia não precisava trazer testemunhas, né? Dizer assim, não, viram Cristo sendo ressuscitado. Mas ela traz para que verdadeiramente o nosso coração não se engane. Ela não tem erros nela, ela é precisa. Ela é precisa. Ele verdadeiramente ressuscitou. Então, portanto, por causa dessa ressurreição, meus amados, ele fala para a igreja de Corinto: fique firme, sede firme, permaneça na posição que vocês estão. A palavra firme no grego traz a ideia de alguém que está sentado imóvel. Essa é a ideia no grego da palavra firme, de alguém que está ali sentado imóvel. Descreve alguém que não muda facilmente suas opiniões. Não se trata de uma pessoa que a cada dia crê em coisas diferentes. É uma pessoa em paz diante das suas convicções. Essa é a ideia, né? De uma pessoa que está sentada imóvel, ou seja, convicta daquilo que ela crê. E em paz com isso. Então, era isso que Paulo estava falando para eles. Ó, diante da ressurreição de Cristo, tenham paz no coração de vocês. Fiquem firmes. Porque verdadeiramente ele morreu. E é dessa forma que devemos estar, entendeu? É sentar na nossa casa, estar ali sentado e firmes, convictos, imóveis diante dessas coisas. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que está sendo dito, que já está contra o evangelho que Cristo já pregou ao nosso coração. Sabe, você todos os dias recebe uma porção e aí você larga tudo aquilo ali para acreditar em algo que surgiu agora, que falaram agora. Então essa ideia de firme é de alguém que não deixa ser levado por qualquer coisa que estão sendo ditas. Descreve uma pessoa de coração sólido sobre o seu domínio, o coração sobre o seu domínio. Sabe quando Gálatas fala do domínio próprio? Você dominando o seu próprio coração. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, meus irmãos, não deixe que as mentiras que estão sendo faladas a respeito da ressurreição se tornem verdade no seu coração, não. Eu já anunciei isso para vocês, mas eu insisto em anunciar de novo. De que Cristo verdadeiramente morreu por vocês. E o que isso tem causado no coração de vocês? Precisa causar essa firmeza. É isso que Paulo está dizendo para Corinto. É isso que Paulo está dizendo para nós nessa noite. E aí Paulo fala assim, ó, sede firme e constante. Firmeza e constância não é uma redundância. Ou seja, elas não estão no mesmo patamar. As palavras se diferem entre si. Constância no grego significa inabalável, inamovível. Se firme descreve alguém imóvel, que não muda facilmente, constante descreve alguém que não é movido pelas circunstâncias exteriores. Firme descreve alguém em tempo de paz. Constante descreve a pessoa na mesma posição, mas agora sobre ataque. A ideia de alguém que, mesmo sobre o fogo cruzado, não desiste da caminhada. Essa é a ideia de constância. Você está na mesma posição, imóvel, convicto, mas você não deixa ser locomovido pelas circunstâncias. Enquanto firme você está num tempo de paz, constante você está num tempo de guerra, mas você continua parado. Você continua convicto, você continua certo e você continua constante de que verdadeiramente Cristo morreu por você. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Vocês precisam ser constantes no conhecimento, ser constantes naquilo que eu já ensinei para vocês. Vocês não podem ser movidos por qualquer vento que vir, qualquer tropeço, qualquer forma de pregação contrária àquilo que eu já anunciei. E ali no contexto de Corinto, né, muitos filósofos, muita filosofia, muitos deuses estranhos ali, muita facilidade para ir para outros lados. Então Paulo está dizendo assim, vocês estejam firmes, mas constantes. Não é diante das adversidades que vocês vão abandonar a caminhada. Nós vamos ver que Paulo fala que
quando ele estava em Corinto, né, ele fala assim, quando ele estava em Efésios, ele diz assim, ó: se como um homem lutei em Éfeso contra feras, que aproveita isso se os mortos não ressuscitam. Ou seja, é um exemplo de constância. Se eu lutei contra as feras em Efésios, se eu enfrentei adversidades tremendas e permaneci, é porque eu acredito na ressurreição. Eu acredito que um dia eu estarei lá com Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Acreditar na ressurreição de Cristo Jesus. Porque eu ouso dizer eu creio fielmente que a Bíblia apresenta isso, de que todo o Evangelho está contido na ressurreição de Cristo Jesus. Como a gente escuta desde o começo, né, que o Antigo Testamento vem anunciando Cristo Jesus, e no Novo ele aparece, ele é peregrino aqui na terra, e ele vai para a cruz por causa dos nossos pecados, e ele morre, ele é sepultado. Então isso não pode, isso tem que causar alegria no nosso coração, isso tem que causar constância no nosso coração, isso tem que causar permanência no nosso coração. A gente não pode ser oscilante, a gente não pode mudar. E aí ele diz: seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. A abundância no grego significa exceder um número fixo, previsto, ir mais acima de um certo número ou medida. Em outras palavras, é superar as expectativas, ir mais além do que se espera. A abundância é o resultado da firmeza e da constância. Quando você está firme no Senhor, vivendo de uma forma constante, sem oscilar, você sempre vai superar as expectativas. Você vai ser melhor para o reino. Essa é a ideia de abundância, né? Você está firme, você está constante. Então você supera a expectativa, você se torna abundante. As pessoas vão olhar para você e vão ver que verdadeiramente o Evangelho faz parte da sua vida. Era isso que Paulo estava dizendo para eles, assim, ó: permaneçam firmes, constantes, não oscilem. Não deixe que os falsos ensinamentos corrompam aquilo que eu já ministrei de Cristo no coração de vocês. E isso vai fazer com que eles olhem para vocês e falem assim: caramba, verdadeiramente eles superaram as nossas expectativas. Eles foram além. Eles foram além. Quantos são que a gente conhece, né, que outrora estava perdido, mas quando aceitaram, quando Cristo os chamou, eles foram regenerados e se permitiram ser totalmente transformados, acreditaram verdadeiramente que Cristo morreu por eles e que ressuscitou para dar uma nova vida para eles. Você olha para eles e não vê mais o velho homem, você só vê algo novo. Eles superaram as expectativas, porque estão firmes em Cristo. Aí talvez os coríntios pensaram assim: mas espera aí, como ser firme, constante e abundante? Aí Paulo termina dizendo: no Senhor. Não é por vontade própria, né? Não é pelo seu intelecto, pelo seu querer, mas é no Senhor. Não conseguimos fazer nada se não for no Senhor. Essa é a ideia que ele está passando aqui, é de que vocês vão permanecer desta forma, não aceitando os falsos ensinamentos, se estiverem no Senhor. No Senhor. Então todas as coisas que acontecem na nossa vida e todas as coisas que produzimos na nossa vida precisa ser no Senhor. Senão vai dar errado. Senão verdadeiramente as adversidades não vão ser enfrentadas no ponto de vista de constância, de permanecer. Você vai oscilar, você vai embora, você vai se afastar, você vai se machucar, porque não foi no Senhor que você fez. Essa é a ideia que ecoa aqui, ó. Tudo isso tem que ser no Senhor. Acreditar na ressurreição por causa do Senhor, foi Ele que fez, foi Ele que pagou o preço. Isso precisa ter eco nos nossos corações, é no Senhor. E ele termina dizendo assim, ó: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo poderia parar simplesmente ali, constante, abundante, firmes, constante e abundante no Senhor. Mas ele alegra o coração da igreja de Corinto dizendo de que o trabalho de vocês, essa permanência, ela tem frutos, ela não é em vão. Você vai colher, e eu posso olhar para cá e ver que o fruto que Paulo está falando que eles vão colher é a vida eterna em Cristo Jesus. É um novo corpo glorificado, é uma nova vida sem dores, sem tristezas, sem infelicidades dessa vida, sem dores, ao qual Paulo cita que sofreu em Éfeso aqui.
É uma nova vida. Era isso que alegrava o coração dele. A gente já viu que o pastor pregando sobre o currículo de Paulo, e ele passando por todas aquelas adversidades, mas permanecendo constante, olhando para a glória de Cristo, sabendo que no Senhor o trabalho dele não era vão. Então, se o trabalho produzido pelas nossas mãos tem sido perdido, é porque não é no Senhor. Alguns vão ser perdidos, mas a gente entende que foi no Senhor também. A gente produziu, ele falou, não, não é por aí. Então a ideia aqui é permanência no Senhor. Verdadeiramente Cristo ressuscitou, para que você olhe para Ele, para que você entenda a ressurreição e para que você permaneça crendo nisso fielmente até o dia que Ele te chamar. As adversidades vão vir. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Ela não disse brincando, é muitas mesmo. Mas tem de bom ânimo. Jesus fala, eu venci o mundo. Ele venceu lá, quando ele morreu naquela cruz, e quando ao terceiro dia ele ressuscitou. O Mestre vive. O Mestre vive. E reina. E reina. E todas as coisas estão sob o domínio dele. Então nossos olhos não podem perder o foco dessa glória de Cristo. Isso era a ideia que Paulo queria passar para eles. Olha só, vocês estão se perdendo. Eu escrevi uma vez, vocês não entenderam, estou escrevendo de novo. Vocês não podem se perder. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou para te dar vida. E vida em abundância. A Bíblia fala, e vida em abundância. Uma vida que supera as expectativas. Por quê? Porque está em Cristo, não por causa do seu orgulho, não porque não que seja para produzir orgulho, mas porque você está em Cristo. Está em Cristo. Nós precisamos refletir cada dia mais sobre essa questão de permanecer em Cristo. E eu gostaria de trazer algumas aplicações a respeito desse texto, do que eu falei. A primeira é, Cristo verdadeiramente morreu para que você tenha vida. Por isso não podemos oscilar. Temos que crer em suas palavras com toda a nossa força. É com toda a nossa força mesmo, sabe? Tudo que você tem aí junta e fala assim, eu acredito. Eu confio. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja conseguindo mensurar o que vai acontecer, ainda que tudo esteja errado, tudo que está acontecendo está dando errado, mas eu continuo crendo, porque Ele morreu para que eu tenha vida. E se talvez as adversidades não passassem, talvez a dor não melhorar, e se isso tudo permanecer, você continua crendo, porque Cristo está preparando uma nova vida. Eu gosto muito quando eu olho para aquela história de quando Estevão está sendo apedrejado, e ele olha para o céu e vê a glória de Cristo. Eu entendo de que, assim, eu sei que eu talvez não passei por dores tão catastróficas assim na minha vida, mas as dores que eu passei e busquei olhar para Cristo, elas foram amenizadas, porque é como se eu estivesse vendo a glória dele. E a glória dele produz em meu coração uma permanência, uma alegria intensa, que fala assim, não, um dia eu estarei lá, e lá não terá dor. E lá não terá dor. Então, Cristo verdadeiramente morreu para te dar vida. Então, não podemos oscilar diante disso. Elias disse assim, lá em 1 Reis 18, 21, Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-o. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. Essa escolha vai estar sempre diante de nós. Não tem como fugir dela. A quem você quer seguir? Se é Deus, acredita na ressurreição dele, acredita na palavra dele e siga-o com toda a sua força. Mas se não crer, siga Baal. Siga as filosofias do mundo. A igreja de Corinto, ela sofria muito com isso, né? Com as filosofias que vinham, com as ideias contrárias. E nós sofremos com isso também. Quantas são as linhas teológicas que conhecemos? Quantas são as informações a respeito da Bíblia que conhecemos? Quantas são as distorções que conhecemos? Porque todas as distorções eles tiraram daqui ainda. Mesmo que esteja mudando alguma coisa, mas foi daqui. Foi daqui. Foi daqui. Não foi de outro lugar. Às vezes as pessoas falam assim para mim, não, a feitiçaria e tal, também foi tirado daqui. A gente vê que desde a antiguidade essa maldade já acontecia. Mas então permaneça seguindo Deus, seguindo Jesus, crendo fielmente. Escolha hoje
Escolha no seu coração todos os dias. Não, eu decido seguir Jesus. E isso precisa ser tão preciso no nosso coração, porque vai ter momentos que a gente vai querer dar um jeitinho, vai querer ir para outro lado, vai querer fazer da nossa forma, e a gente abandona. Não, Senhor, espera um pouquinho aí, depois eu volto e peço perdão. Ele vai aceitar, eu creio, mas você vai sofrer consequências que não precisaria sofrer. E o segundo a ressurreição de Cristo é o nosso passaporte carimbado com o seu próprio sangue. E embaixo do carimbo está escrito assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. É o que Paulo começa falando aqui, desde a criação, desde lá de trás. Está preparado algo para vocês. É o famoso já e ainda não, né? Já está preparado, já foi consumado tudo em Cristo Jesus. Ainda não, porque nós vamos alcançar isso ainda, não alcançamos. Então, vinde benditos de meu Pai. A ressurreição de Cristo é o passaporte carimbado. Ele já carimbou com a sua ressurreição a nossa nova vida. Já está carimbado, já está certo. Você não precisa se preocupar, você não precisa ir para outro lado, você não precisa se perder, porque já está certo. Você vai ter uma nova vida. E você vai ouvir esse som da voz do Eterno, dizendo: vinde benditos de meu Pai. Não possuir a terra, mas possuir o reino. Ele reina. Ele é rei desse reino, que eu vos preparei por herança. Se você não se sentia rico, hoje se sinta rico. Você tem uma herança no céu. Você tem uma herança com Cristo Jesus. Amém? E a terceira é assim: não permita que as circunstâncias roubem de você a esperança de uma nova vida com Cristo. Não permita que as circunstâncias roubem de você a esperança de uma nova vida com Cristo. Sabe, a ressurreição, ela tem que causar esse eco no nosso coração de uma nova vida com Cristo. Ele ressuscitou para que tenhamos vida. Então nós não vamos deixar que nada deste mundo roube. E você sabe muito bem que as coisas, por vezes, roubam do nosso coração isso. Ainda que seja por segundos. Mas tem gente que infelizmente leva anos perdido, porque abandonou, porque aceitou algo contrário daquilo que Cristo já tinha falado. Então não permita que as circunstâncias, e elas são diversas, roube de você a esperança de uma vida plena em Cristo Jesus. De uma nova vida em Cristo Jesus. Tenha certeza, esteja seguro. Eu quero meditar todos os dias nisso. Senhor, o Senhor tem uma nova vida para mim. Diante de todas as batalhas que eu passar, o Senhor tem uma nova vida para mim. Uma nova pátria, um novo céu. Os espinhos não me espetarão mais. As dores não serão pertinentes mais na minha vida. Porque eu vou estar morando com Cristo. Vou estar morando com Cristo. Amém? E eu queria terminar falando o mesmo versículo, só que numa versão que é uma paráfrase que tem na Bíblia, a mensagem que diz assim, diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele será perda de tempo. Nada do que fazem para Ele. Permaneçam firmes, permaneçam fortes, permaneçam convictos no Senhor, porque nada do que fazem no Senhor é perda de tempo. É perda de tempo. Na obra que a gente escuta sempre a Ademir falando, o salário é o mesmo para todos que entrarem agora, ou que entrarem algum dia, ou a gente que já entrou há bastante tempo. Mas não é perda. O salário é bom. O salário é o céu. Porque lutamos, porque cremos, porque eles estão dizendo o contrário, mas nós estamos permanecendo, porque o nosso salário é o céu. Não é vã a nossa batalha no Senhor, não é vã permanecer no Senhor. Isso precisa ser martelado no nosso coração assim, de uma forma precisa mesmo, sabe? Diante de todas as adversidades que você passar, você vai falar assim, não é vã isso, não é vão. Não, eu estou lutando, eu estou permanecendo, porque não é vão. Eu estou fazendo, porque não é vão. O Senhor já preparou algo para mim. Ele não é que Ele vai preparar, Ele já preparou. Quando
quando João, no capítulo 14, vai dizer que ele está indo para o Pai, preparar-vos morada, ele já preparou. Já está preparada a morada. E um dia ele vai vir buscar a igreja dele. E vai ser tão lindo quando ele nos chamar. Talvez amanhã chame alguns, talvez hoje ainda chame alguns. Mas vai ter um dia que ele vai chamar a sua noiva, a sua igreja. E ela precisa ter azeite. Ela precisa estar com a lamparina acesa. E a lamparina acesa é a permanência, é a firmeza na presença do Senhor. É a constância na presença do Senhor. É ser abundante no Senhor. O evangelho não pode ser superficial na nossa vida, precisa ser profundo. Sabe? Precisa ser profundo. É o que eu tenho meditado. Ele não pode ser superficial, ele precisa ser profundo. Por que nós estudamos as Escrituras? Porque ela precisa ser profunda na nossa vida. Aí nós vamos ver homens de fé que acreditaram na mesma coisa. Então ela precisa ser profunda. Ela precisa criar raiz no nosso coração. O evangelho precisa criar raiz no nosso coração. E raízes profundas. Raízes profundas. Ainda que causem dores, mas que sejam raízes profundas. Raízes ao qual os ventos que vão soprar, as circunstâncias que vão vir, a casa que vai ser sacudida, não vai fazer você perder o foco. Você vai permanecer. Você vai permanecer. Então, mais uma vez, diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele é perda de tempo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor verdadeiramente morreu por nós naquela cruz. Ó Pai, e verdadeiramente ressuscitou também por nós, ó Pai. Nós cremos fielmente nisso, ó Pai. Nós não estamos aqui porque nós, ó Pai, estamos vindo para um lugar onde vamos escutar uma boa palavra e o nosso coração vai se alegrar por aquele momento. Não, nós temos alegria eterna, nós temos alegria intensa, porque toda vez que permanecemos no Senhor, estamos alegres. Estamos alegres, ó Pai, porque nós acreditamos, ó Pai, de verdade acreditamos de que o Senhor ressuscitou. E assim como esses homens te viram, ó Pai, face a face, nós um dia veremos também. Nós um dia veremos também. Mas, ó Pai, o Senhor diz na Tua palavra que mais alegres, mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Nós somos esses, ó Pai, loucos, que cremos de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. E, ó Pai, sabemos que um dia moraremos com o Senhor na glória. Isso faz o nosso coração, ó Pai, permanecer firme no Senhor. Isso faz o nosso coração se alegrar, ó Pai, de tal forma que nós nem vamos, ó Pai, nos perder. Nos alegramos tanto que, ó Pai, as ciladas do mundo, ó Pai, as coisas oferecidas, o banquete oferecido por Satanás, não vai corromper o nosso coração. Não vai, Pai. Não vai roubar de nós a esperança da vida eterna. Então, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que bateu forte no meu coração. E, ó Pai, que tenha também, ó Pai, ferido o coração da Tua igreja, ó Pai, para que verdadeiramente eles creiam na ressurreição de Cristo Jesus. De que verdadeiramente Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Então que venhamos a ser firmes, constantes e abundantes na obra dEle, ó Pai. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. No nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Amém? Que bênção. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite. Ore, pedindo a Deus para que Deus guarde você, que você chegue bem em casa, que amanhã, último dia da semana aí,